O que o Teatro Baiano tem? Podcast do projeto Memória do Teatro da Bahia, Galeria Online. Este episódio conta com a participação de Marcelo Prado, João Guisandi e Selma Santos. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. O que a Bahia tem, o que o Teatro Baiano tem, né? E tem Marcelo Prado e Selma Santos, que estão aqui comigo, maravilhosos, lindos, gostosos. Delícia, Thalita. Para começar, eu gostaria, sim, de saber um pouco da trajetória de cada um. Como é que cada um veio parar no teatro, nesse teatro baiano? Como foi o início de cada um? E eu vou começar por você, Selminha. Que você me diga aí como surgiu a sua chegada no teatro. Tá bom? Olá a todos. Vou tirar um pouquinho a máscara, né? Bom, eu comecei a fazer teatro quando eu fui para o Banco Auxiliar. Eu fazia parte também do Sindicato dos Bancários. Lá a gente criou um grupo, né, e conseguimos montar um espetáculo chamado De Louco, Todo Bancário Tem um Pouco, de Marcos Pitanga. Então, esse espetáculo a gente apresentou no sindicato, né? A intenção da gente era ocupar mesmo o sindicato para expulsar o pelego que estava lá. E daí algumas pessoas do teatro na Bahia, como o Rogério Menezes, o Fernando, irmão de Manuel José, irmão de Fernando Guerreiro, algumas pessoas me viram atuando e falaram, poxa, você tem que fazer teatro, tem aí um curso livre, tá. Então, daí eu fui, me matriculei no curso livre do Teatro Castro Alves, na época era Paulo Dourado quem dirigia, foi a montagem do Ubu. Como eu era uma aluna muito relapsa, eu fugia para assistir os espetáculos na sala principal, acabei sendo expulsa por Paulo Dourado do espetáculo. Mas foi muito interessante, porque ali eu conheci muita gente, como Meiran Vargens, né, que estava também no elenco. E acabou que, depois da montagem que eles fizeram do Ubu Rei, de Alfred Gerry, a gente montou um grupo. E fui convidada. Eu, Zuarte Júnior, né, na época também. E aí a gente acabou fazendo um espetáculo chamado Fanicê. Esse espetáculo eu me joguei de corpo e alma. Como atriz, ganhei prêmio nesse ano de atriz coadjuvante. A melhor atriz do ano foi Mara Rodrigues, né? E daí começou a minha trajetória. Então, Cacá me chamou para fazer a formatura dele, que foi os Horácios e os Curiáceos. Tem uma coisa interessante que Serginho Farias viu 10 vezes esse espetáculo. Então, eu fui tomando gosto pelo negócio e fui entrando na escola de teatro aos poucos, né? Fiz esse espetáculo, fiz outro espetáculo chamado Cartas de Amor de Lord Byron, com Hebe Alves. Aí fiz o vestibular para interpretação teatral, fui aluna da primeira turma, junto com Yami Rebouças, outras pessoas incríveis que agora... Maria Schiller, né, não lembro muito bem os nomes de todos, mas Ramon Reverendo também estava nesse grupo, né? Aí eu comecei a frequentar a escola e vi meu primeiro espetáculo, que foi uma direção de Arildo Deda, que eu fiquei encantada, né, com a escola de teatro. Então, a partir dali, eu vivia dentro da escola. Chegou ao ponto de, como aluna, Cacá me chamou para fazer algumas produções por lá, e depois Paulo Dourado, e aí fui indo, enfim. E eu acho que a grande escola, para mim, realmente foi a escola de teatro. E o grande produtor, para mim, do teatro baiano começou ali. Até porque o professor Jorge Gaspari era professor de produção. Tem um catálogo interessante que, se vocês puderem ver, que tem uma retrospectiva aí dos 60 anos da Escola de Teatro. O catálogo está até aqui comigo, né? É da Companhia de Teatro da UFBA. E ali tem várias produções marcadas por Jorge Gaspari, para mim também, e paralelo ao meu trabalho. Na Escola de Teatro, eu fazia também os espetáculos, né, normal, por aí. E tanto que, em 87, eu faço com Paulo Cunha e o Grupo Artes e Manhas, Doroteia. E aí marca a minha estreia como produtora executiva desse espetáculo. Que maravilha! Que delícia de trajetória. E agora você está aqui mais maravilhosa do que nunca. E você, Celito? Como foi sua chegada aí no teatro baiano? Pois é, o teatro sempre foi um sonho de infância, né? Assim, que me acompanhou durante a adolescência e sem realizar.
E na época de escolher fazer uma faculdade, não era uma opção escolher fazer teatro no momento para mim. Sempre, Então né? eu entrei no curso de arquitetura e fui aos poucos na universidade encontrando pessoas e criando relações com gente da área artística, né? A arquitetura tem é bem peculiar porque é uma área onde muita gente de arte passa, né? Música, gente de música, de teatro, de dança. E eu fui um deles, assim, que passei e conheci, comecei a me envolver com o teatro através da música, com o coral Corana, que era um coral regido por Keiler Rego, de um grupo de gente maluca, assim, super alternativa, muita comida natural, muito sentar no chão, dividir. Então, eu comecei ali cantando, era um coral performático, a gente fazia apresentações bem teatrais, e a partir daí começamos a fazer as músicas das produções do grupo Via Magia, da Casa Via Magia, com Rô Reis e Rui César, que vendo o meu interesse e as minhas imitações dos atores, das cenas dos atores, eu como cantor dos espetáculos, né, criaram um personagem para mim num espetáculo infanto-juvenil deles chamado Tructor, onde eu fazia um menino que tinha dono de um robô, que André Lemos, o nosso querido André Lemos, fazia o robô. E eu entrei ali e comecei realmente a me interessar muito pela arte do teatro naquele momento e fiz algumas produções com Rô e Rui, até que em 1989 e isso empurrando o curso de arquitetura com a barriga durante anos e anos, né? Porque trancava aqui, trancava ali, perdia matérias, enfim, porque estava realmente muito envolvido com o teatro. Em 89 eu me dei conta de que eu precisava ter uma formação mais regular e me inscrevi no curso livre da Escola de Teatro da UFBA, com direção de Sérgio Farias, e veio o espetáculo Em Cima da Terra, Embaixo do Céu, e ali eu senti que realmente era o que eu queria fazer. E, na sequência, em 1990, eu pedi transferência da Escola de Arquitetura para a Escola de Teatro, fiz todos os testes, o teórico, o prático, e realmente entrei de cabeça nessa história. E, ao mesmo tempo, também, como o Selminha falou, ao mesmo tempo em que eu estava ali dentro da escola, também eu fiquei muito fazendo trabalhos com outras pessoas fora da escola. Então, eventualmente, eu às vezes até trancava um semestre, porque, por exemplo, pintava um espetáculo como Merlin, dirigido por Carmen Paternostro, que era uma escola, porque a gente passava meses ali com um grupo estudando, realmente tinha todo um embasamento teórico e prático, e corporal, e vocal, que era muito bom. Então, assim, eventualmente, acabava que eu trancava uma matéria aqui, ou até um semestre inteiro. Mas a minha turma foi a turma de 1990, que é uma turma muito bacana, que tem eu, Elisa Mendes, Celso Júnior, tanta gente legal, e Cláudio Simões, que era de um ano antes, mas que acabou se atrasando para ficar na nossa turma. Tinha Ana Cláudia Cavalcante, Tereza Costa Lima, uma turma muito legal que ajudou muito a escola de teatro e fez realmente com que aquilo me cativasse mais e mais. E daí realmente eu fui vivendo aquilo como minha vida mesmo, né? Assim, trabalhando como eu falei, com Arildo ali dentro da escola, Deolindo Kekuchi, Hackler nunca trabalhei, que era um sonho meu, até hoje não fiz nada com Hackler. E fazendo muita coisa fora também. Realmente foi uma formação teatral minha, acho que de mão dupla aí que eu tive sempre, paralela, assim, que era a escola de teatro, estudando com todas as matérias ali dentro daquela grade de formação que tinha a escola no momento, e as minhas pesquisas e estudos fora dali, depois participando de uma companhia de teatro também, que é a Companhia de Teatro da Bahia, que fomos eu, Evelyn Bucheger, Ana Paula Bouzas, André Lia, Agnaldo Lopes e Wagner Moura. Depois Wagner saiu, entrou João Miguel, com direção de Guerreiro e direção, assistência de Vadinha Moura, e a gente fez alguns espetáculos ali. Depois essa experiência de companhia acabou terminando, os meninos viajaram, Ana Paula foi embora também, Wagner, enfim, as carreiras foram para outros cantos. E até a minha chegada no Teatro Nu, que é o meu grupo hoje, né? Que é o Grupo Teatro Nu, e onde eu realmente me encontro muito assim, nessa parceria com o Gil Vicente Tavares,
me encontro mesmo em relação aos temas que a gente discute, a ideia de teatro, de realização de teatro, né, da forma de fazer. E também, paralelo a isso, depois também acho que essa entrada no teatro nu me puxou uma coisa que eu gosto muito, que é a direção, porque assim, eu sempre fui muito atento para o espetáculo, para todos os elementos do espetáculo, e lá atrás, em 2000, eu já tinha dirigido alguma coisa, dirigi uns shows de minha irmã também, de música, e com o teatro nu, acho que eu fui me sentindo mais forte, mais capacitado, talvez, para conseguir dirigir espetáculos também, que é uma coisa que me atrai muito hoje em dia. Assim, além de atuar, claro que estar em cena é maravilhoso, mas também dirigir me puxa muito. Pois é, vocês têm duas coisas em comum, né? Uma coisa em comum entre vocês dois, que é começar como atriz e como ator, e dar um salto, e de repente nós temos Selma Santos, produtora, Marcelo Prado, diretor. Selminha deu esse passo primeiro, né, de atriz para produtora. Eu queria saber como é que foi isso, como é que aconteceu esse impulso da atriz que de repente se vê produtora. Pois ainda dentro da escola de teatro, né, que é o paralelo aos espetáculos que eu fazia produção também. Nesse espetáculo Fanicê, foi interessante que Luiz Mafuz levou Hackler para assistir esse espetáculo. Hackler pirou com a minha atuação e porque queria que eu fosse na escola de teatro fazer um teste, que eles estavam montando um espetáculo para retomar a companhia de teatro da UFBA, que foi Ciranda, de Arthur Schnitzler, com o texto de Maria da Conceição Paranhos, que na época era a esposa dele. Então, eu não levei aquilo a sério. Quando eu trabalhava no Banco Auxiliar, já conheci o Wilson Melo, todo dia o Wilson estava lá, a gente se... Aí ele começou a procurar, todo dia ele ia lá, a menina já se inscreveu, nada. E, no último dia, ele liga para o banco e diz, venha agora se inscrever para fazer o teste. Aí eu fui, eram 2 espetáculos que estavam lá na companhia. Era a Torre em Concurso, que Deolindo Quecuti dirigia, e Ciranda, né? Cara, aí eu fiquei desesperada, ligo para a Hebe Alves, Hebe foi, me trabalhou, eu levei um texto de Clarice Lispector, ela tentou, não deu certo, ela me deu um texto de Cal Valentim, porque os teatros estão vazios. Aí eu me achei. Então, eu fui fazer esse teste. Para minha surpresa, passei em primeiro lugar e fui a prostituta da Ciranda, né? E, paralelo a isso, nunca mais deixei de trabalhar com Hackler, engraçado, né? Celo fala que a vida inteira ele querendo trabalhar com Hackler. Eu trabalhei um bocado com Hackler, até um tempo atrás, aí, com ele, né? Então, aquilo foi me dando impulso, eu fui me envolvendo com a produção, Aí, em paralelo, eu estava já no Grupo Artes e Manhas, que aí foi o meu primeiro espetáculo de produção, que eu era atriz também, eu fazia a das Dores, que era um aborto. Frank Menezes, maravilhosamente, fazia a Dona Flávia, a gente já estava junto. Então, histórias maravilhosas desse espetáculo. Esse espetáculo foi incrível, né? Então, foi ali que eu fiz minha primeira produção executiva. E a produtora do espetáculo era Maria Prado. Eu digo que Maria Prado me jogou na produção. Eu tenho todo carinho com ela, agradeço, sempre que posso, coloco isso. E Maria foi uma das primeiras produtoras, aí que arregimentou essa terra. Mulher retada. Ela fazia a Doroteia, produzia, e eu fazia a produção executiva. Então, a partir dali, eu fui criando um amor pela produção. Eu tinha uma vontade. Cada vez que me desse um não, aí que me dava vontade de fazer. Porque eu ia correr atrás de uma coisa e de outra, e a gente conseguia. Então, esse salto foi isso. Eu fui deixando a atriz de lado e fui passando para a produção. Até que Deolindo Quecuti me chama, em 2012, para fazer A Mulher de Roxo. Que aí, a primeira coisa que eu perguntei, você quer produção ou é atriz? Ele, não, eu quero só de atriz. E eu me dediquei, assim, exclusivamente. De manhã eu não trabalhava, eu me dedicava aos ensaios da Mulher de Roxo. Que massa, que ótimo. E você, Celito, teve um verão aí, menino, que era assim, Marcelo Prado estava como ator em 3 espetáculos e como diretor em 7 espetáculos. É engraçado, né? Eu não sei, assim, eu gosto muito o fato de ser ator também, né? Quando eu assisto um espetáculo, eu gosto de observar o ator em cena. Então, assim, eu gosto muito de ver
o ator e a atriz ali se movendo e vendo a forma com que ele encontra e eles encontram para poder chegar até aquela personagem, até aquela energia daquela cena, enfim. É delicioso, né? Então, assim, eu sempre me interessei por direção. Então, lá atrás, como eu falei, tinha os shows, minha irmã canta, então eu me aventurava a fazer uma direção dos shows dela. Depois, um grupo de adolescentes me chamou em 2000 para dirigir um texto, e aí foi. Em 2014, eu dirigi junto com Cris Mendonça, mais Dina Torinho, mais Cida Oliveira e Gerson Guimarães, um infantil que foi o Circo de Soler, que foi um espetáculo dirigido a 5 mãos, assim, foi super bacana. A gente ganhou o prêmio Braskem, inclusive, de melhor produção infanto-juvenil do ano. Então, foi assim, minha entrada mais ou menos ali dentro do teatro profissional, como um diretor já assim, né, aparecendo ali, até que em 2016, depois da gente fazer a Capivara, lá em 2013, né, com Frank Menezes me chama para dirigir o Corrupto. E foi um susto para mim, assim, um susto bom, assim, um susto porque Frank vinha de uma experiência de uma novela de sucesso com uma personagem que era um sucesso nacional e todo mundo, né, que era o Júnior como era o nome da novela? Eu não lembro realmente. I Love Paraisópolis. I Love Paraisópolis, exatamente. E aí Frank me chamou para dirigir o Corrupto, eu tomei um susto, eu falei, e me aventurei naquilo, ao mesmo tempo tenso, porque, de certo modo, eu era dirigindo um ator do calibre de Frank Menezes, por mais que fôssemos amigos e ele confiasse em mim, mas era uma experiência. O cara vinha de uma experiência de televisão, de uma novela ali, tinha uma responsabilidade grande dentro daquilo. E eu acabo me aventurando um pouco assim, não sei se na ousadia, e não sei exatamente. E fui fazer o Corrupto, e foi uma experiência que me deu muita segurança, não segurança, mas tranquilidade para saber que eu poderia me mover dentro daquele universo da direção, dali. E, a partir daí, eu tomei gosto, assim, realmente pela coisa, assim, tanto que depois veio também os espetáculos Simplesmente Elas, né? Ali que é um musical, já que é uma outra experiência, com 3 atrizes. A Edvana me chama para dirigir também Aos 50 Quem Me Aguenta. Enfim, eu realmente gosto, é uma coisa que para mim foi muito natural, assim, não me forcei a fazer aquilo, não, sabe? Assim, eu tenho um prazer realmente grande de ir criando aquela coisa e dar a sua cara para aquele espetáculo, né? É um trabalho fascinante do diretor, do ator e do diretor. Nossa, dentro de um espetáculo, de uma criação, agora eu acho que eu jamais, não sei, jamais é mentira, mas eu não sei se eu conseguiria me dirigir. Por exemplo, você faz isso muito bem, mas eu não sei, eu tenho medo. É muito lindo perceber essas coisas que também nos unem, né? Quando eu comecei no Todo Mundo Faz Teatro, com Filinto Coelho, e quando eu disse que eu queria ser ator profissional, ele falou, vá para a escola de teatro. Né? E a gente aqui, nós 3, temos essa coisa em comum, desse berço, né? Que é a escola de teatro, de fato, um pilar dentro do teatro baiano. E perceber assim, a trajetória de cada um, essa coisa que eu também agora começo a me interessar em dirigir, assim como você. Os tempos também fazem com que a gente comece a se autoproduzir. E hoje em dia o ator tem que ser múltiplo, tem que ser multidisciplinar, né? Tem que atuar, tem que produzir, tem que dirigir, porque a grana é curta. É verdade. E o mundo é assim mesmo, as coisas vão se movendo e a gente tem que ir acompanhando nesse sentido. Depois de passear pelas 2 trajetórias um pouquinho, agora nós vamos começar a brincar assim, de memória. E eu tenho uma pergunta, que é a pergunta base, que moveu esse projeto, que é, qual a sua memória mais viva do teatro baiano? Quando você pensa teatro baiano, o que é que lhe vem à cabeça? Me vem Arildo Deda, Ilmara Rodrigues, Carlos Petrovitch, Evaldir Hackler, Armindo Bião, Hebe Alves, Cleise Mendes, enfim, a escola de teatro. Não podemos fugir dali. E nesse catálogo eu encontrei João Guisani fazendo trabalho de produção. Essa história é ótima. Tem pão. Então, acho assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é a escola de teatro. Essa escola é a primeira escola de teatro do Brasil, a nível, né, de universidade. É a primeira. A gente teve aqui Geraldo Del Rey,
Ioná Magalhães, gente assim, né? Enfim, é Otton Bastos, né? Que é baiano também. Sim, né? Sim. Enfim, então, o que me vem é isso, porque são os nossos mestres, são as pessoas que deram para a gente a régua e o compasso para começar a fazer teatro. Foi observando o Arildo, foi observando Ilmara, que eu aprendi muito, e eu tenho a grata satisfação e alegria de ser amiga deles, até hoje. Né? Da gente se falar, de ligar de vez em quando como está. Então, para mim, essa memória viva são essas pessoas e a Escola de Teatro da UFBA. Para mim também, é engraçado, Selminha. Assim, e uma imagem muito, muito forte para mim é o Teatro Santo Antônio, né? Que o anterior, o Martim Gonçalves de hoje, né? Que era aquele teatro aconchegante, velho, acabado, sujo, meio desorganizado, aquela coisa assim. Pé direito baixo. Aquele né? pé direito baixo, mas assim, tinha um aconchego naquele lugar, então aquela memória daquele espaço, para mim, é muito forte, porque relaciona esse espaço, relaciona todas essas pessoas que Selminha acabou de listar aí, e que realmente me fazem... Quando ela disse do... Qual foi aquele espetáculo que você falou? Com Cleise... oh, meu Deus. De Arildo? Sim. Esse primeiro que eu assisti é 6 personagens à procura de um autor. Também já ouvi falar. Eu não assisti esse, eu não, mas... Eu vi a Lisa Ciranda. Mendes em cena. Ciranda, foi o que eu fiz. Foi. Ciranda, exatamente. Eu vi Ciranda, por exemplo. Bom. Eu assisti Ciranda no Teatro Santo Antônio. Teatro Santo Antônio. Né? E vários outros espetáculos ali da companhia e produções que aconteciam ali. E eu tive a oportunidade também de atuar naquele palco, entendeu? De fazer espetáculos ali dentro, naquele teatro. Aquele palco giratório, que é aquilo. Pois é, eu me formei ali, né, assim, com um espetáculo, né, meu primeiro Shakespeare, Macbeth, direção de Arildo Deda, onde aquilo funcionou como uma grande escola paralela à universidade, porque era a escola de Arildo, né, que era a escola da preparação do ator. E ali em Macbeth ele fez isso brilhantemente com uma turma variadíssima de pessoas. Ali eu, Marcelo Flores, Carlos Betão, Cristiane Amorim, muita gente ali de diversas... Gente que estava começando na escola, e eu que estava saindo, né, gente que estava entrando. E aquilo foi uma... Hackler criou um cenário ali para aquele espaço, para aquele palco, todo em madeira que Betão conseguiu de parte de um cachê que foi pago em madeira, porque ele fez um comercial para a madeireira. Sabe, sair para eu e Arildo e Claudete ir para a Feira de Santana, para uma feira comprar elementos de cavalos, porque todo o figurino era em cima desses elementos, enfim. Aquele espetáculo foi uma universidade bem assim... rápida e resumida assim, em alguns meses, e que fez com que todo mundo brilhasse ali, entendeu? E vivesse aquele palco, aquela escola de teatro, aquele Santo Antônio ali, que um pouco depois logo foi se transformando, né? E hoje é o lindo Teatro Martim Gonçalves, mas que a gente que viveu aquilo lá sabe também como foi importante ter aquele teatro com todas as dificuldades, com todas como é que eu digo, a pobreza técnica que ele tinha. Né? E ao mesmo tempo uma riqueza incrível, né? Pois é, ao mesmo tempo com uma riqueza fantástica. Outro dia eu estava lembrando que assim, eu já operei som ali na escola de teatro de Josefina, cantora dos Ratos, que eu fazia assistência de Márcio, numa época em que a gente não tinha um equipamento, era um gravador, era um reprodutor de fita de rolo, entendeu? Que a gente não tinha, não apertava mais assim a faixa 1, faixa 2, não. Você tinha que ficar ligado naquele rolo, porque a marquinha amarela próxima, você tinha que parar ali, porque a faixa seguinte vinha depois da marquinha amarela. Que desespero, meu Deus. Era uma loucura, entendeu? Ao mesmo tempo, isso dá uma certa força e potência para as pessoas que fazem aquilo, né? Que talvez seja o motivo da gente se aventurar como diretor, como produtor, como o Diabo A4, né? Porque a gente já vivenciou alguns limites ali, né? E era uma fábrica, né? Era uma fábrica de fazer teatro. Porque ali você tinha a carpintaria, você tinha o guarda-roupa, a maquiagem, tudo ali dentro. Então, era mais interessante por isso, né? A gente ia fazendo em loco a produção. E ia se trabalhando sem nem perceber. Por isso que Marcelo e outras pessoas, o João, hoje, são diretores, exatamente o que ele falou.
ali. Tem outra pessoa também que eu tinha esquecido, que é Nilda Spencer. Nilda foi minha professora de dicção. Anatólio, que era professor de figurino, enfim. O Roberto, Assis. Então, tem um bocado de gente interessante. Tem alguns espetáculos que marcam, né, a gente. E processos, né, esses processos de formação, porque a formação do ator ela é contínua, ela não acaba. De repente, você não passa 3 anos dentro de uma universidade, faz a universidade e pronto, acabou. Estou formado, agora eu já sou ator. E outra coisa que nos liga, que é um processo que foi a Capivara Selvagem, 30 anos de carreira de Frank Menezes, e eu estava em cena com Frank, com Marcelinho Prado, e produção de Selminha, maravilhosa. E aí eu queria saber de vocês, assim, espetáculos que marcaram vocês, não só como atores, como criadores, mas como espectadores também, porque eu acho que esse lugar do ator-espectador é imprescindível, assim, é muito importante para a nossa formação, né? Assistir o outro, assistir espetáculos. E aí eu queria que vocês fizessem assim, um levantamento de espetáculos marcantes para vocês, enquanto atores, criadores e espectadores. Pode começar com você, Selmita. Bom, tem vários espetáculos que marcaram, especialmente a Ciranda, né, com Hackler. Tem outro também importantíssimo, que eu fazia também atriz e produção, e a gente ganhou esse ano melhor espetáculo, melhor diretor, melhor ator para Cacá, que foi Noite Encantada. Um espetáculo incrível, esse também dirigido por Hackler, do mesmo Slavomir Mrozek. Então, tem Fanicê, que para mim também foi um marco incrível. Eu estava retornando de um acidente de moto. Eu fiz um espetáculo chamado O Balcão, de Jean Genet. Na verdade, eu não estreei. A gente levou 9 meses ensaiando. Era a direção de Fernando Guerreiro, que foi outro também, que eu comecei também lá atrás com ele, né? Então, faltando uma semana para esse espetáculo, já estava tudo pronto, cartaz, programa, com uma semana antes, com foto minha e tudo. Eu sofri um acidente de moto que eu tive um afundamento do malar. E aí, caramba, e agora? Não pude estrear o espetáculo. Aí, Lucília Menezes, lindamente, em 9 dias, fez o trabalho que eu fiz em 9 meses. Eu fazia com Rogério Menezes. Então, isso também marcou, né? Porque eu estava toda eu era própria, assim, eu ia me sentindo própria, no auge, né? Da minha vida como teatro, né? Então, tem esses aí como atriz e produtora, e também depois como produção. Me marcou muito O Sapato do Meu Tio. Foi um dos espetáculos que eu mais amei fazer. Foram quase 10 anos. Viajamos por quase o Brasil inteiro, deixamos de fazer 7 estados. Fomos para os 2 maiores festivais de teatro do mundo. Fomos para Avignon, um mês em Avignon, um mês em Edimburgo, e toda semana eles indicavam os espetáculos, né? Então, de 2.000 peças em cartaz em Avignon, 5 eles chamaram a atenção. A terceira era O Sapato do Meu Tio. Então, era incrível ver entrar chinês, povo de Taiwan, de vários lugares, saindo tudo chorando daquele espetáculo, né? Em Edimburgo também a gente teve críticas assim várias, 5 estrelas, assim várias, 4 estrelas. Então isso me marcou muito profundamente quanto produtora, esse espetáculo. Os 30 anos de Frank Menezes com a Capivara Selvagem, que aí a gente descobre esse talento maravilhoso do João Guisandi, que eu tinha visto em Amnes. Aí a gente conversando, quem é que a gente vai chamar, quem é que a gente vai chamar. Aí eu falei de João, aí foi unânime João, eu, Frank, Marcelo, todos, não, é ele, é ele, é ele. E foi um encontro genial. Eu digo que trabalhar com Frank Menezes, Marcelo Prado, João Guisandi, foi um prazer enorme. Era uma energia tão boa entre nós, embora a produção tivesse tido várias questões, mas o que sobrou assim, de união, de amor, que eu sei que é para a vida toda, foi esse espetáculo. Aí, a Capivara Selvagem, por incrível que pareça. Foi maravilhoso, Foi uma maravilhoso. delícia. Foi uma delícia. E você, Celito, diga aí. Rapaz, eu estava aqui, a Selminha estava falando, eu estava pensando assim, é muito louco, porque a gente vive
tanto isso, né? Assim, e a gente tem a oportunidade de assistir a muita coisa e também de perder muita coisa, né? Porque às vezes você está em cartaz, às vezes você não consegue assistir a tudo. Mas, por exemplo, eu lembro muito de Dendê e Dengo, que era um espetáculo dirigido por Carmen Paternoster, que trouxe Carmen Paternoster de volta à Bahia, né? Dirigindo um espetáculo, e que era um espetáculo muito lindo, que tinha que falava de uma Bahia tão dentro da gente, assim, que mexia tanto com a gente. E aquilo foi marcante também porque, como eu falei, Carmen chegava com a experiência de teatro-dança, então, assim, de repente, a cidade inteira queria trabalhar com Carmen Paternoster. Ela abria uma oficina, tinha filas para a gente se inscrever, entendeu? Porque era uma loucura. E aí, em seguida, tive a oportunidade de fazer com ela o Merlin, ou A Terra Deserta, onde Lúcio Tranquese, que Selminha falou de Sapato Meu Tio, fazia o Merlin, eu fazia o Mordred, que era o filho do rei Arthur. Era um espetáculo, era uma produção feita em 2 partes, cada uma delas com quase 3 horas. A gente estreou uma primeira parte do espetáculo, 2 meses depois a gente estreou a segunda parte. Aí fazíamos de quinta a domingo, quinta a primeira parte, sexta a segunda, sábado a primeira parte, domingo a segunda. Era uma loucura aquilo. Eu acho que Merlin é um dos espetáculos que eu, na minha pesquisa, colhendo memórias, é um dos espetáculos que as pessoas mais falam. Porque assim, aquilo foi muito impressionante por alguns motivos. Um deles era assim, realmente Carmen Paternoster, um momento dela muito vibrante na cena teatral baiana. Todos queriam trabalhar com ela. O fato da gente viver era uma produção do Instituto Goethe. Então nós passamos por uma audição, ficamos acho que 17 atores, se não me engano. Onde recebíamos um salário para trabalhar. Foram meses de imersão ali naquele Íqueba, tanto que o Schaff, né, que é o marido de Carmen, que era o diretor na época, inclusive, nos recebeu muito bem. Então a gente tinha ali aulas de corpo, de voz, a gente estudava, tinha grupos de estudo sobre a cultura celta. Então a gente dava aula para os nossos colegas, cada um naquela semana se encarregava de um tema. Então foi uma coisa muito intensa, que é incrível como mobilizou muito a cidade, porque aquilo tinha uma estratégia de divulgação, de agregar os vários setores da cidade, artísticos também, não só artísticos, mas assim, sempre tinha uma exposição, sempre tinha um filme, sempre tinha alguma coisa acontecendo que tinha relação com o espetáculo, enquanto o espetáculo não estreava, durante o processo de criação daquele espetáculo. Então, aquilo ali virou uma loucura, aquele Íqueba. E virou a nossa casa também, assim, porque a gente chegava ali de manhã, saía de tarde, ou às vezes no final da tarde, entendeu? Estudando, lendo, trabalhando, e aquilo virou tanto a nossa casa que às vezes alguém já descia de short só, entendeu? Lá para baixo, e Schaff, né, mandava um recado: olha, pede os atores para não descer de short, porque não pode, aquela coisa toda. Então tem Merlin aí. Tem, como eu falei, os espetáculos da escola de teatro, por exemplo. Eu lembro da Xunga, naquele galpão, que Selminha Santos fez. Eu lembro das tríbades, como era? A Noite das Tríbades. A Noite das Tríbades, por exemplo. Lembro dos espetáculos que Hackler dirigia ali, de comédia dell'arte. Nossa! Eram coisas... Eram espetáculos primorosos, assim, da dramaturgia mundial, coisa que a gente veio perdendo muito na cidade, entendeu? Assim, que a gente hoje não tem oportunidade mais de assistir aqui. Então é muito difícil. Ao mesmo tempo que tinha tudo isso acontecendo na escola, eu me lembro, às vezes, de um espetáculo ou outro que chegava no TCA, por exemplo. Eu lembro no Natal a gente vem te buscar, de Naum, com Marieta Severo, enfim... Eda Gabler, com Dina Sfat. Pois é, tanta coisa bacana também que chegava aqui, né, que a gente tinha oportunidade de assistir. E as produções mesmo dos grandes diretores da época. A década de 90, a gente sempre cita, né, a década de 90 como um momento muito especial do teatro baiano, porque realmente era uma produção muito grande. Tanto que eu lembro que, se em 80... os teatros da Bahia eles eram inundados por produções
do sul do país, na década de 90, a gente não deixou vez para eles, entendeu? Eles não conseguiam pauta aqui, porque a gente ocupava todos os teatros, com grandes produções, com grandes produtoras, né, como Selma Santos, como Virgínia Darim, exatamente. Eliana Pedroso. Pois é. Então tem os... Eliana Pedroso também, nossa, fantástica. E os espetáculos também da Companhia de Teatro do TCA, né? Que era a oportunidade da gente assistir grandes textos com atores locais e sempre um diretor convidado que traziam de fora para cá, né? Que a gente tinha a oportunidade de ver diretores alemães, diretores do Rio, de São Paulo, do Brasil inteiro, que poderiam estar aqui trabalhando com os atores. Então, dali surgiram muitas coisas bacanas, além dos dirigidos pelos diretores daqui. Então, assim, são todos esses espetáculos que compunham esse painel aí da década de 90, que para mim é muito forte essa lembrança, porque trouxe grandes sucessos para o teatro baiano. Então, assim, a gente conseguiu assistir desde os grandes textos da dramaturgia mundial, como os produzidos aqui também, né? Como os musicais, como os cafajestes, como Oficina Condensada, enfim, que foram grandes sucessos aqui da cidade. Bufetada, né? Que é... Nossa, a bufetada a gente nem fala mais, porque estouro, já é né? um patrimônio já enjoou, baiano, né? De falar a bufetada. E agora nós estamos aqui, minha gente, em 2021, janeiro de 2021, no palco do Teatro SESI, essa casa maravilhosa, que fez sua estreia em 1997 com Abismo de Rosas. Eu sou uma pessoa de memória. Um outro espetáculo também maravilhoso. Vou dizer uma coisa, eu dirigi o evento de inauguração do Teatro SESI. Ai, que maravilha. Metido, viu? E profundamente emocionado por estar aqui de volta nesse palco, o SESI, que é quase minha segunda casa. Tem gente que brinca, como eu faço muita coisa aqui no SESI, dizendo que eu sou dono do SESI. Não, você não é o dono? Você não comprou, não? Achei que... E, inclusive, o nosso cenário aqui, nós estamos aqui cumprindo todo o protocolo por conta da pandemia, do Covid-19. Teatros estão todos fechados e estamos aqui, né, de máscara, em distanciamento. E eu me emocionei aqui, que eu vi o cenário desabar, essa estrutura de plástico aqui que nos separa. É quase que um pedido do teatro que a gente volte. Né? E esse inesperado, essas coisas que acontecem e a gente tem que lidar. Eu vi aqui o negócio caindo e eu fiquei tranquilíssimo. Fernando Antônio, que faz parte do projeto, está aqui e cuidou disso. Essas coisas, o teatro, essa magia que a gente ensaia, mas na hora o negócio acontece e a gente tem que dar conta. E não teve como, né, o teatro permanecer com esse inesperado chamado Covid-19. Nossa. E aí queria que vocês falassem um pouco sobre o que é que vocês enxergam, né, do futuro do teatro baiano diante de tudo isso que a gente está vivendo. É difícil falar, porque a gente não pode prever absolutamente nada, né? Eu não falo só do teatro baiano, o teatro brasileiro, o teatro mundial. Fico me perguntando, por mais que a gente volte a trabalhar com todos os protocolos e tudo, a gente não vai poder lotar o teatro, já não estava lotando, né? Então, a gente não vai poder lotar. E como é que a gente vai poder pagar esses custos para estar com esse teatro funcionando plenamente? Realmente é uma coisa assim, que nos deixa muito angustiados. Eu acho que, quando a gente voltar, talvez não seja tão nosso normal. Eu acho que a gente vai ter que usar máscara por muito tempo ainda, né? E a gente voltando, eu tenho certeza que as pessoas vão estar ávidas de estar ao vivo, de ver as pessoas ao vivo. Por outro lado, me preocupa muito, porque a economia está uma loucura, principalmente no Brasil. A gente tem um governo negacionista que acha que a economia vai sem ter a vacina. É uma pessoa que está negando a vacina. Por que não investe na vacina para que a economia também, paralelamente, volte, né? Então, sempre uma incógnita. Eu, sinceramente, não sei o que vai ser daqui para frente. Eu acho que a gente, essa palavra terrível, reinventar, a gente já se reinventa há séculos, há anos. Então, a gente vai ter que arranjar outra forma de sobreviver. É o que eu estou vendo, né? Porque, caramba, eu estava vindo para cá falando para o Marcelo, se eu tivesse 30 anos menos, eu não estava aqui nesse país,
né? E se não fosse a pandemia, lógico. Eu ia até me oferecer na África para ser voluntária. Eu estou apaixonada pelo cinema nigeriano, africano. Então, enfim, é tudo uma incógnita. Eu acho que a gente vai continuar fazendo arte porque a gente não se entrega, né? Mas de uma forma que, infelizmente, a gente não pode prever. É tudo, como a Selminha falou, para mim tem um sentimento de tristeza muito grande. Assim, se eu for falar, daqui a pouco a gente vai estar chorando aqui, porque é tudo muito triste, muito desanimador, especialmente porque a gente sabe o lugar, como a Selminha falou, da arte nesse país, nessa cidade, nesse estado, que é tão celebrada, que é tão cultuada, que faz parte da identidade do nosso estado, da nossa cidade, mas que, quando a gente se vê nesse lugar do desamparo, a gente vê que, de certo modo, também não valemos nada, entendeu? Assim, porque é incrível como nós ficamos à deriva, como os artistas e técnicos das artes baianos e soteropolitanos, especialmente, estamos em Salvador, ficaram à deriva nesse período, tendo que se agarrar em não sei o quê, né? Assim, não no teatro, porque, na verdade, pelo menos a gente se agarrava na nossa referência, na nossa autorreferência, na nossa ciência de que a gente sabe que isso é importante, que nós cumprimos um papel e que não podemos deixar nos abater por esse outro que não nos vê. Então, a gente não pode sentir isso, mas ao mesmo tempo não é fácil, porque a gente não tem onde se agarrar para comer, onde se agarrar para pagar a conta, para pagar o plano de saúde que eu perdi, para pagar entendeu? Tudo isso que a gente fica completamente desamparado. Então, é muito triste. Eu fico pensando que, assim, eu estou vivendo tudo isso aqui, me lembrando de tudo isso aqui, com essas questões todas, e pensando que, ao mesmo tempo em que isso tudo está tão dentro de mim, eu estou tão longe de tudo isso, entendeu? Assim, porque todos nós temos agora que correr para fazer outras coisas para sobreviver, né? Para estar vivos, para poder comer, para poder ter alguma paz mental, espiritual e física. Então, eu acho que, como a Selminha falou, aquilo está distante ainda, a gente não sabe e a gente não sente que tem que as nossas secretarias de cultura, que são, né, onde a gente deveria sentir esse amparo, a gente não sente que eles conseguem nos guiar ou nos fazer com que nós vislumbremos um caminho, entendeu, a ser seguido, uma coisa que poderia dar algum alento para todos nós. Eu espero, quando eu vejo uma gravação ou outra, né, que é o que a gente tem feito, né, com teatro, com dança, com música. Outro dia eu estava no TCA e vi uma gravação do balé e encontrei as pessoas todas de máscara e via Ana Paula Bozas, via Maurício Martins, via Virgínia Darim, todo mundo de máscara, todo mundo, a gente se olhava querendo se pegar, se abraçar, querendo se dar uma força. Então, assim, mas a gente não podia, né? Então, as lágrimas descem nessa hora, porque você faz, meu Deus do céu, o que é isso que a gente está vivendo? Ao mesmo tempo, tendo que nos impulsionar para criar, para fazer alguma coisa dentro disso que a gente se preparou, né? Se preparou para realizar, que é a nossa profissão, e a gente está completamente impedido de realizar. Mas há de ter uma luz no fim do túnel. Isso também é a essência daquilo que a gente faz, né? Sim. Dizer assim, não, vamos acreditar, vamos transformar, vamos mudar, porque o teatro cumpre esse papel, né, da transformação, da informação, da mudança, da elaboração do que é ser humano, do que é ser cidadão. Então, eu acho que a gente também vai juntos encontrar força para atravessar tudo isso, mesmo que sós. Nós temos que seguir, né? Seguir nosso caminho aí. E a minha vontade agora, de fato, é atravessar esse plástico e dar um abraço em cada um. Estamos impossibilitados nesse momento.
Foi uma delícia, chegamos ao fim, passa rápido, né? Tudo que é gostoso Rapidinho. e bom conversar aqui com Selma Santos e Marcelo Prado, neste teatro, nesse palco. Saindo, eu estava 15 dias em casa e subi nesse palco novamente para falar de teatro, para falar da gente, para falar do nosso teatro. É muito emocionante. Eu agradeço demais a vocês e ao SESI por abrir as portas, por fazer a coisa acontecer do jeito que dá, do jeito que podemos neste momento. E, como eu costumo dizer, vamos embora, vamos para frente. Para finalizar, eu gostaria de um jogo muito rápido, de cada um, apenas uma palavra mesmo, é o jogo. O que é que o Teatro Baiano tem? Criatividade. Força. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.